sobre a repercussão do julgamento na Corte de Haia e casos de antissemitismo até aqui no Brasil. A gente conversa agora, gentilmente nos atende mais uma vez, o presidente da CONIB, o Dr. Cláudio Lotenberg. Tudo bem, doutor Cláudio? Como vai? Muito obrigado pela participação sempre aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Bom, a gente já informou aqui, primeiro, a Corte de Haia ordenou que Israel tome medidas para prevenir genocídio, mas não determinou um cessar-fogo imediato. O senhor acha que essa é uma posição correta, por mais que a gente não espere tanta interferência assim de uma decisão que venha de Haia? Veja, em primeiro lugar, a gente tem que entender que é legítimo todo e qualquer movimento que se faça na busca do entendimento, da paz, para que a gente possa encontrar ali condições para um cessar-fogo. E avaliação, eventualmente, de algum desvio que possa acontecer. Da mesma forma, nós temos que entender que esse julgamento proposto pela África do Sul, diga-se de passagem, que não é nenhum paradigma em termos de referência de direitos humanos, respeito, é um julgamento que é proposto dentro de um ordenamento político e não dentro de uma linha jurídica. E parte, inclusive, de um pressuposto de algo que Israel não faz, que é intencionalmente querer exterminar uma comunidade ou uma sociedade. Israel se defende de um ataque de natureza terrorista, de uma organização terrorista. Toma os cuidados necessários, avisando. E, logicamente, que não tem culpa que o Hamas se esconde atrás de civis palestinos. O desfecho, logicamente, ainda vai ser julgado o mérito, mas, num momento inicial, reforça a necessidade de cuidados que Israel já vem tomando. Nunca é ruim reforçar esses cuidados, mas descaracteriza, pelo menos num primeiro momento, toda a questão do genocídio e, além disso, legitima o direito da autodefesa e reforça uma das principais necessidades, inclusive para o cessar-fogo, que é a liberação imediata dos reféns. Fato esse esquecido por vários dos proponentes e mais por outros que apoiam essa iniciativa da assim chamada República da África do Sul. Doutor Lotenberg, o senhor como presidente da Congregação Israelita aqui do Brasil, da Confederação Israelita aqui do Brasil, desde o começo da guerra a gente vem conversando, né? E o papel da ONU nesta questão da guerra. E hoje teve a informação de que integrantes da ONU, funcionários, estariam envolvidos na própria guerra, no próprio lado do Hamas. Se isso realmente for confirmado, é algo gravíssimo, né? Desqualifica ainda mais a ONU? Sem dúvida alguma. A ONU vem perdendo muito do seu respeito, né? Até por julgamentos precipitados. Nós tivemos aí um posicionamento do secretário-geral da ONU no início de suas manifestações que foram assim, lamentáveis, né? A ONU que não classifica, né, o próprio Hamas como sendo uma organização terrorista. Ela vem perdendo a moral. Ela dá crédito para o Ministério da Saúde do Hamas, né? Ela leva em consideração informações deste grupo, mas não leva em consideração informações de Israel. E disse que muito daquilo que acontece por lá tem um viés de corrupção, né? Isso será um desgaste muito sério, uma agência que tem um papel importante, mas também não é diferente de outras coisas que vêm acontecendo. O próprio secretário-geral da ONU, há cerca de um ano, ele se comprometeu em fazer um levantamento de 350 milhões de dólares e remeter para a Palestina. E não conseguiu mandar nem 20% disso, ou seja, não teve credibilidade para isso. Saiu muitas vezes prejulgando, imaginando e atacando Israel em momentos. É bom a gente lembrar o episódio que envolveu o ataque de um hospital na área da faixa de Gaza. De imediato já condenou Israel, quando na verdade foi, no fundo, uma explosão causada pelo próprio grupo do Hamas. Então, já é mais um festival que, no fundo, nos envergonha como cidadãos do mundo, né? Esse tipo de comportamento, né? Quem sabe as pessoas comecem a olhar de uma forma um pouco mais crítica, sejam um pouco menos pré-monitoradas, premeditadas, né? E parem de condenar Israel de imediato, né? E levem em consideração os fóruns específicos. O próprio Brasil se adiantou nessa eventual condenação que agora passa em raia. Quer dizer, como é que fica o posicionamento? Quer dizer, o Brasil não vai fazer nenhum comentário a respeito disso, vai aceitar passivamente? Não pode reconhecer também o equívoco da sua diplomacia? Claro. Doutor, mais uma questão, e é sempre bom bater nessa tecla e orientar, analisar.
em relação ao antissemitismo, né? Casos aumentaram a partir do início da guerra. Recentemente a gente teve essa declaração de José Genuíno falando que as empresas de judeus deveriam ser boicotadas e, de qualquer forma, eu pergunto para o senhor, de que maneira é possível coibir esse tipo de coisa e não só nessa área mais religiosa, enfim, mas também combater esse tipo de coisa, e estamos falando, claro, aqui no Brasil? Olha, determinadas manifestações e atitudes que estimulam o antissemitismo, eu prefiro até não comentá-las porque dependem muito mais de um julgamento de caráter, né? As pessoas deveriam talvez pensar ou tentar entender, né, e explicar. Nós, se voltarmos no tempo, vamos saber que antes da Noite dos Cristais, declarações como o ex-presidente do PT fez, elas antecederam, quer dizer, e a gente vai protestar e vai repudiar. Eu não vi em momento algum, aliás, ele reconhecendo que houve um erro. Ele só disse que ele não é antissemita, mas o que ele falou ele não retirou. Lamentavelmente, a posição dele, acho muito triste para o nosso país. Aliás, acho muito triste para o PT, que tem nos seus quadros pessoas como ele. Por outro lado, como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que nós temos que educar as pessoas. A questão do antissemitismo não é o antissemitismo meramente, é todo o discurso de ódio, é toda a afronta que nós temos em relação a qualquer minoria. Nós, judeus, somos sensíveis às causas das minorias. Judeus, comunidade LGBTQ e mais, nós temos aí a questão de ciganos, quer dizer, toda e qualquer minoria. Isso a história vem mostrando que aquilo que começa com os judeus não acaba com os judeus somente. Então, a gente fica preocupado. O que a gente tem constatado é, sim, que períodos comparáveis entre 2022 e 2023 aumentaram em cerca de 1000% as atitudes e as manifestações de natureza antissemita. Preocupante, muito preocupante para um mundo que precisa cada vez mais de tolerância. Nós amanhã comemoramos o dia do Holocausto, né? E sempre dizemos nunca mais. Uma pena, praticamente aí 80 anos depois, nós temos aí que dizer que o nunca mais talvez esteja acontecendo. Nunca é tarde para lembrar e nós não podemos permitir isso, principalmente no Brasil. O Brasil não tolera isso. Pois é, então amanhã é o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. O Dr. Cláudio Lotenberg lembra muito bem. E claro, amanhã haverá mobilizações, não só aqui no Brasil, mas também em várias partes do planeta. Conversamos com o presidente da Confederação Israelita aqui do Brasil, Dr. Cláudio Lotenberg. Sempre bom receber o senhor aqui. Muito obrigado, bom fim de semana, até a próxima, doutor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui da Jovem Pan. Muito obrigado.